Bom, então agora a gente vai ver um pouquinho do conceito de diferencial. O que significa o conceito de diferencial? Vamos lá. Bom, então eu vou considerar então y igual a f de x, uma função diferenciável, tá? E eu vou considerar então dois pontos no domínio da minha função, o ponto x1 e o ponto x2, tá? Então o x1 vai ter o ponto do gráfico aqui f de x1, o x2 vai ter o ponto f de x2, tá? Então aqui a gente tem uma variação no x, que a gente vai chamar de ΔX, que é o que a gente fala que é acréscimo. Então esse ΔX é um acréscimo, é uma variação no x. Uma variação no x vai nos dar uma variação no y, que é o que a gente vai chamar de ΔY. Então ΔY é visto como f de x2 menos f de x1. Só que o ΔX ele é x2 menos x1. Então o x2 pode ser visto como x1, né, se eu passar o x1 para o lado de cá, x1 mais ΔX. Então, o ΔY pode ser visto como f de x1 mais ΔX menos f de x1. Tá? Então, essas são as variações em x e em y, sempre que a gente está variando ali entre dois pontos x1 e y1. Tá? x1 e x2. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, tendo então uma função y igual a f de x, derivável e ΔX um acréscimo em x, a gente vai definir então a diferencial na variável x como sendo, né, denotada por dx, como sendo o próprio ΔX. Então, ou seja, dx é a variação no ΔX, tá? E a variação, a diferencial no y. A diferencial no y, ela vai ser denotada por dy e vai ser dada por f' de x ΔX. Mas como ΔX é dx, então eu posso escrever o dy como f' de x dx. E se eu passar o dx dividindo, então eu posso escrever como dy sobre dx igual a f' de x. Então olha só, isso a gente já sabia, que era uma notação. A gente tinha uma notação. Por que lá na física, isso aqui é uma notação matemática, e lá na física eu passo o dx multiplicando, dividindo, depois vocês vão ver em cálculo 2 que a gente pode passar dividindo, multiplicando. Por quê? Porque esses termos aqui são diferenciais. Então essa notação aqui, ela pode ser vista também como quociente entre as duas diferenciais, a dy e a dx. Bom, geometricamente, o que significa cada uma dessas dx e dy? Bom, por definição, a gente sabe que o ΔX é exatamente o nosso dx. E como eu vou enxergar o nosso dy? Para enxergar o nosso dy, eu vou pegar aqui o ponto x1, vou traçar a reta tangente, né, essa reta t aqui, é a reta tangente ao gráfico, passando pelo ponto P aqui, dado por x1, f de x1. Tá? Chamei de Q o ponto x2, f de x2. Tá? O ponto M é quando a gente prolonga aqui a reta y igual a f de x1. Né? Então é o ponto com coordenada x2, f de x1. Esse é o ponto M. Tá? E o ponto R é quando a reta tangente encontra essa reta x igual a x2. Tá? Então aqui a gente forma então um triângulo retângulo. Tá? A derivada no ponto x1, a f' em x1, ela é a angulação, né? Ela dá a inclinação da reta tangente. E essa inclinação da reta tangente pode ser vista também como a tangente do ângulo que a tangente forma com o eixo horizontal. Né? Então o alfa é essa angulação aqui. Tá? Então, mas a tangente de um triângulo retângulo, ela é dada como quem? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, cateto oposto sobre adjacente. Então, isso aqui é RM, né? O tamanho do segmento RM dividido pelo tamanho do segmento PM. Mas quem é o segmento PM? Quem é o segmento PM? Se a gente observar aqui, ó. O segmento PM é exatamente o nosso dx, né? O nosso ΔX, que é o nosso dx, é a nossa diferencial, tá? A nossa diferencial é exatamente esse tamanho PM, tá? Muito bem. E quem é
o Rm. Esse Rm aqui, bom, a gente sabe que a derivada, a f', em x1 ou x, ela é dy sobre dx, né? Ela é dy sobre dx. Então, olha só, isso aqui ela é dy sobre dx. Só que aqui embaixo a gente já sabe que esse Pm é o dx. Então eu vou ter Rm barra sobre dx. Bom, dos dois lados eu tenho aqui dx e eu tenho aqui dx. Então a gente conclui que esse Rm nada mais é do que o nosso dy. Então a diferencial em y é exatamente esse tamanho. Então é como se fosse um conserto, né? Aqui a gente tem o delta y, né? A variação total em y. Mas eu não considero a variação total em y, eu considero apenas uma parte dessa variação, que é o dy, né? O nosso dy é a variação dessa parte, tá bom? Então a diferencial é quando é o tamanho aqui, quando a reta tangente encontra a reta x igual a x2 aqui, a reta vertical, ok? Então esse tamanho aqui é o nosso dy. Geralmente essas variações são muito pequenininhas, né? Muito próximas. Então, porque geralmente quando a gente calcula a derivada é uma coisa infinitesimal, é uma coisa muito pequena, muito próxima, né? Porque a derivada é um limite. Então quando a gente fala de limite, a gente fala de coisas próximas. Então esse Δx é extremamente pequeno. E esse Δy também é extremamente pequeno. Se ele é extremamente pequeno, ele é aproximadamente o próprio dy. Então o dy é aproximadamente o Δy, quando eu estou com um Δx muito pequeno.